Olá, gente, boa noite. Meu nome é Jéssica Lopes, eu sou a professora da disciplina de História do curso de vocês, que se chama EJA. Estou aqui para dar continuidade à primeira aula que tivemos na semana passada. Enfim, eu já disponibilizei na plataforma de vocês o cronograma de conteúdo por aula da disciplina, ou seja, em cada data a gente vai trabalhar com o conteúdo. E disponibilizei também dois materiais, um em forma de slide e o outro em forma de Word. O material em forma de Word é para que vocês no dia a dia possam ler quando estiverem no ônibus, quando estiverem em casa, quando vocês puderem dar uma lida no conteúdo. E o slide também complementa o material em Word. Ambos se complementam. No slide é um material um pouquinho mais completo, porque tem imagens para facilitar a compreensão da disciplina e dos conteúdos, das questões, do conhecimento que está sendo trabalhado. Então, na primeira aula, eu vou colocar aqui uma apresentação em slide para vocês. Não sei se vocês estão visualizando, mas na primeira aula nós começamos trabalhando com alguns pontos. Por exemplo, só um momentinho. Então, na primeira aula, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, uma apresentação de mais um slide. Vocês vão visualizar aí o meu nome, a disciplina do curso. E o que nós trabalhamos, então, na primeira aula? Eu perguntei para as alunas o que é a disciplina História, quem é que escreve a história, como se escreve a história, como é a escrita da história e para que ela serve. Nós trabalhamos com essas questões e o tema de abertura da aula foi o encontro entre as culturas europeias, africanas e ameríndias e as características de cada uma dessas sociedades. O nosso ponto de partida vai ser a partir da Idade Moderna, a partir do século XV, que foi um período de expansão marítima e comercial. Aí está com o erro na palavra comercial, está comercial, só que se escreve comercial, a partir do século XV, a partir do ano de 1400, de 1500 em diante, até o século XVIII, em que é o contexto de descobrimento. Por que eu coloquei descobrimento entre aspas? Na primeira aula foi explicado que o Brasil e a América, eles, na verdade, eles não foram descobertos, eles foram achados. Já se sabiam da existência de terras além-mar pelos países, que na época eram reinos, de Portugal e de Espanha, de Inglaterra e de França. Era um momento em que esses países, principalmente Portugal e Espanha, eles mantinham relações comerciais com o país da Índia, através das especiarias, ou seja, canela, açafrão, incenso, manjericão, produtos que comumente nós conseguimos localizar, por exemplo, no Mercadão de Madureira, mas que na época esses produtos eles não existiam na sociedade, no mercado europeu, e eram valiosíssimos, porque eles eram produtos que tinham utilidade para fazer remédios, para conservação de alimentos e afins. Então, a gente partiu eu comecei falando que esses países eles faziam esse comércio com os indianos,
com os comerciantes indianos, e havia os intermediadores, que eram os comerciantes árabes. Porém, nessa intermediação, o produto ficava, esses produtos que que são chamados de especiarias na época, eles ficavam muito caros. E não era vantagem, porque eles não conseguiam lucrar. Então, eles começaram a explorar o mar, o Oceano Atlântico, para buscar novas rotas comerciais através do mar, não mais através do mar Mediterrâneo, mas através do Oceano Atlântico. E nesse intervalo de tempo em que eles começaram a investir em estruturas que, por exemplo, eles começaram a construir embarcações, navios, que facilitassem essa chegada às Índias através do oceano. E era uma viagem muito perigosa, era uma viagem cheia de mistérios, era uma viagem que eles partiam correndo risco de vida, correndo risco de naufrágio, correndo risco de perder todo o investimento que já foi feito. Então, eu trabalhei também a questão, né, que por conta desse encontro entre as culturas, esse encontro, na verdade, ele gerou um choque entre culturas. Se a gente imaginar, a gente às vezes acha estranho quando a gente vê pessoas de outros países no nosso bairro, na nossa cidade. Imagine para um nativo indígena daqui do Brasil, para um índio, vendo os portugueses, os espanhóis chegando naquelas embarcações, chegando com aquelas vestimentas, chegando com aqueles animais. Imagine o espanto tanto dos nativos, dos índios, quanto desses descobridores. Foi um impacto muito grande, né? E cada cultura ela tem a sua particularidade, ela tem a sua característica, ela tem a sua diferenciação. E a diferenciação, ela na verdade, ela é uma diversidade, ela serve para que a gente valorize o outro. Eu falei, por exemplo, sobre o que é o etnocentrismo. É quando eu olho para o mundo a partir da minha visão de mundo, a partir dos meus valores. Por exemplo, eu usei na aula o exemplo de que numa sala de aula, por exemplo, podem existir grupos de pagodeiros, grupos de funkeiros, grupos de pessoas que gostam de MPB, de rock. Só que a gente começa a olhar o pagode como uma cultura inferior, o funk como uma cultura inferior. Aí quem escuta MPB se acha superior, quem escuta música clássica. Então, o etnocentrismo é quando é a minha cultura que vale, é a minha cultura que está no centro. É a minha cultura que vai determinar quem é superior e quem é inferior. E é o que vai trazer muitos tipos de conflitos, porque quando houve esse encontro entre as culturas, os europeus, principalmente, eles começaram a olhar para as sociedades africanas e ameríndias como se fossem inferiores, por conta da estrutura de vida, o modo de vida como eles levavam. E daí surgiu o eurocentrismo, né? Eles se achavam o centro do mundo. E por se acharem o centro do mundo, eles acabaram por justificar o domínio, a subjugação, o extermínio, a matança, a escravização de milhões e milhões de africanos e de índios nativos. Então, a gente agora vai partir, né, para um dos principais países que começou
com essa expansão. Deixa eu, na verdade, voltar aqui para o título da aula. O título da nossa aula agora, já que na primeira aula nós falamos sobre o encontro dessas culturas e as consequências desse encontro, tanto para a sociedade europeia, africana e ameríndia, porque foi uma mudança no mundo. Você consegue imaginar como é que seria o Brasil, ou então os países que fazem parte das Américas hoje, se os europeus não tivessem pisado aqui? E como é que seria a Europa hoje em dia se eles não tivessem descoberto as Américas? Como seriam as nossas vidas? Seria melhor? Seria pior? Ou talvez seria a mesma coisa? Fica aí uma questão para vocês pensarem. Então, a gente vai começar a falar de Portugal, que é em que eu vou puxar, né, o gancho para a última aula. Portugal, ele foi um país pioneiro, eu coloquei pioneira, mas é pioneiro nas grandes navegações. Por que que Portugal começou a investir na marinha, começou a investir nessas grandes navegações além-mar? Porque Portugal buscava riquezas, buscava também as especiarias, como eu disse anteriormente. Foi a descoberta, foi o desbravamento do Oceano Atlântico. E qual era a característica desse empreendimento, dessas ações feitas por Portugal? Elas têm características em que a gente vai trabalhar detalhadamente mais à frente, que é o mercantilismo e o pacto colonial. Na verdade, criou-se um sistema colonial, em que Portugal era a metrópole, era a mãe, em que as colônias, ou seja, Brasil, como, por exemplo, o Brasil, era a filha, era a colônia. Então, vamos lá. A gente vai começar falando sobre como era essa política, como era a economia, como era a sociedade e a exploração colonial do século XVI, a partir do ano de 1500 até o século XVIII. Então, vamos lá. Vocês, com certeza, já ouviram falar que o Brasil foi uma colônia. E realmente foi. Países africanos foram colônias. Os Estados Unidos já foi uma colônia, né? Então, quais eram esses objetivos de países como Portugal, Espanha, França e Inglaterra de colonizarem, ou seja, de tomarem posse dessas novas terras, desses novos territórios que eles denominavam de Novo Mundo, né? Qual foi a consequência para esses países ao acharem essas terras, por exemplo, como o Brasil? Que na época nem se chamava Brasil, se chamava Terra de Veracruz. Então, por exemplo, na época, nesses países haviam muitos conflitos políticos, conflitos religiosos. Tinha-se também uma intenção de não de esvaziar a população, mas se eles acharam terras, se eles estavam conquistando e tomando posse de terras, havia uma necessidade de ocupar essas terras, de garantir que essas terras continuassem sob as suas posses, sob os seus domínios, né? O objetivo da colonização era praticar o mercantilismo. Vou segurar um pouco e vou explicar melhor quais são as características do mercantilismo, e instalar dentro dessas terras colônias de exploração e colônia de povoamento. A colônia de exploração são tipos de colônias em que a terra ela é usada para produzir produtos tropicais. Por exemplo, a produção de açúcar, produção de café, produção de milho, produção de algodão. Já a colônia de povoamento, ela tem uma diferença, porque ela é uma colônia em que a produção
ela não está voltada para a exportação como é a colônia de exploração, porque a colônia de exploração, aqui no Brasil, por exemplo, os grandes engenhos de açúcar, né? O Brasil foi um dos países que mais produziu açúcar, que mais produziu café. Esses produtos, como açúcar e café, eles eram voltados, eles eram produzidos aqui, mas eles eram não consumidos aqui dentro do Brasil. Claro que, em certa medida, havia, sim, consumo, mas o objetivo era fazer com que esses produtos fossem vendidos em larga escala, com uma quantidade muito grande, lá fora, nesses próprios países, porque eles eram produtos que não existiam lá, não existia café, não tinha clima, não tinham condições. Essas terras europeias não tinham condições de produzir isso em larga escala. Então, por isso que eles aproveitaram essas terras, essas novas terras, para poder produzir em larga escala café, açúcar, como eu disse anteriormente, que eram produtos muito consumidos lá na Europa. E, a partir da colonização, começou-se a explorar a mão de obra nativa, ou seja, dos índios, de quem eles chamaram de índios, né? Porque como eles acharam que chegaram às Índias, quando eles chegaram aqui, na mente dos europeus, dos portugueses, dos espanhóis, eles acharam que esse povo que eles encontraram aqui eram os índios, lá das Índias, mas não eram, eles eram nativos. Por isso que o Brasil ele não foi achado, ele não foi descoberto, desculpe, ele foi achado porque já existia uma população aqui nativa que tinha o seu modo de vida, tinha o seu modo de produção, enfim, né? Por quê? Quando, nesse projeto de colonização, não é o colonizador que coloca a mão no arado, que vai ralar, se a gente for dizer no popular. Ele vai se utilizar da mão de obra nativa dos índios e dos africanos, né? E foi por causa dessa colonização, dessa grande demanda, principalmente nas colônias de exploração, porque assim havia uma grande produção desses produtos agrícolas, desses produtos tropicais. Então, mudou a forma de como as relações de trabalho aconteciam. A partir daí, começou a haver um tráfico de escravos a nível continental. A escravidão ela já existia na África, ela já existia desde a antiguidade, porém, o objetivo da escravização antigamente não era para a exploração, não era para objetificar aquele ser humano que está ali sendo explorado até as últimas consequências, que está sendo animalizado, que está sendo subalternizado, que está sendo humilhado, subjugado, vivendo em péssimas condições de vida. Por exemplo, na África, a escravidão ela já acontecia, mas era, por exemplo, era tribos rivais que guerreavam, e quando uma tribo ganhava, ele escravizava o vencido, a tribo vencida, né? E aquele escravizado, ele fazia parte daquela sociedade. Os filhos deles poderiam ser livres, eles tinham uma determinada participação social. Não é dessa forma que nós conhecemos muito nos livros didáticos, com chicote, com pelourinho, não. Era um outro tipo de escravização que não colocava o escravizado numa posição inferior, numa posição desumanizada. Era uma escravização em que os escravos, na antiguidade, eles poderiam ascender socialmente, poderiam comprar sua própria liberdade. Claro que não vou romantizar, dizer que era
algo bonito, não. Mas havia, não da forma que nós vemos durante esse período. Ok? Então, vamos lá. Vamos compreender o que é o mercantilismo. Mais uma vez, faltou aí uma letrinha que eu corrigirei mais à frente. Tá? Mercantilismo. É mercantilismo. Né? O que é o mercantilismo? É uma prática econômica, é um modo de conduzir uma economia a serviço do Estado absolutista, porque naquela época não existiam presidentes, existiam reis, existiam rainhas, existiam impérios, existiam principalmente na Europa reis e rainhas que mandavam, né? O que é o Estado absoluto? É o rei quem manda, é o rei quem determina, é o rei quem governa. E os súditos é quem lhe devem tributos, lhe devem honra, lhe devem favor. E o mercantilismo tem como características, dentre as várias, o metalismo. Quanto mais metais um país acumulava, mais rico ele era. Então, o que dava status de riqueza para um país era quanto metal ele acumulava, ou seja, ouro e prata. Por isso que houve, principalmente na América Espanhola, e aqui no Brasil também, no estado hoje que nós conhecemos como Minas Gerais, uma exploração intensa de ouro, de prata, essa busca, essa corrida pelo ouro. E no mercantilismo, qual é o objetivo do Estado? Já que o Estado ele quer enriquecer acumulando fervorosamente, ferrenhamente, essas riquezas através de metais preciosos. Ele quer ter uma balança comercial favorável. O que isso significa? Ele quer mais exportar do que importar produtos. Por quê? Se Portugal ele tem uma colônia e essa colônia, por exemplo, ela está sendo utilizada para gerar riqueza, ou seja, o Brasil, as terras brasileiras na época, eram usadas para produzir riqueza, mas não para o próprio Brasil, mas para Portugal. E como Portugal era metrópole, era mãe, e o Brasil era colônia, era filha, o que Portugal fazia com as nossas riquezas? Ela pegava, por exemplo, o açúcar e exportava açúcar. Exportava açúcar, comercializava açúcar, café, algodão, enfim, para outros países. E não importava. Porque se um país ele mais importa produtos do que exporta, ocorre o déficit comercial. E aí entra o intervencionismo estatal. O Estado ele intervém na economia da nação para equilibrar essa relação de importação e exportações. O objetivo do mercantilismo, já que eu quero me enriquecer, ou seja, quanto eu mais vender e exportar produtos, eu vou acumular riquezas. Eu vou entrar no nível do que se chama superávit comercial. Ou seja, eu exporto produtos. Os produtos estão saindo de mim, estão indo para outros lugares. Eu estou comercializando. Eu estou adquirindo o quê? Mais dinheiro, mais lucro, mais rentabilidade. Agora, se eu estou mais comprando, eu estou gastando as minhas riquezas, eu estou fornecendo as minhas riquezas para os outros países. Outra característica é o protecionismo alfandegário. É proteger a economia na alfândega. A alfândega era o lugar onde esses produtos eram comercializados, onde esses produtos eram armazenados, né? E para proteger a minha economia,
o que eu faço? Eu vou aumentar a taxa sobre os produtos importados. Ou seja, eu vou dificultar a entrada de produtos no meu país, para quem quiser vendê-los para mim. Eu vou deixar esses produtos mais caros. Ou seja, o objetivo é diminuir sempre as importações e aumentar sempre, diminuir as importações e aumentar sempre as exportações. E daí vem a questão do monopólio comercial. Ou seja, o Estado está na frente do comércio, ou ele mesmo comercializa, ou ele concede a alguém algum direito de exercer alguma atividade comercial dentro desta colônia. Outra característica que está justamente ligada ao monopólio, o exclusivismo comercial, né? Ou seja, cheguei em terras brasileiras, essas terras são minhas. Eu é quem vou agora manter o domínio e a exploração dentro desses territórios. E eu vou impedir que outros países estrangeiros que também estão nessa corrida em busca de riqueza, em busca de metais preciosos, eles entrem no meu país para tomá-lo de mim. Daí que surgiu a pirataria, daí que surgiu, por exemplo, os corsários. E a gente ouve muito falar sobre piratas. Quem eram os piratas? Eram essas pessoas que invadiam os territórios. E quem eram os corsários? Os corsários eles já eram pessoas contratadas que estavam a serviços desses governos para poder também tomar esses territórios. Os piratas eram meio que por conta própria, já os corsários não. Eles estavam a serviço de um outro estado, né, para poder invadir e tomar posse dessas terras. Certo? Ou seja, os países europeus eles estavam ali disputando, esses países que eu citei, eles queriam disputar a posse dessas terras. E no exclusivismo comercial, só a colônia pode fazer comércio com a metrópole ou com quem a metrópole permite. Por exemplo, o Brasil ele só vai fazer comércio com Portugal. Ele não vai, se Portugal não deixar o Brasil fazer comércio com Inglaterra, com França, com Holanda, com outros países, o Brasil, colônia, não faz comércio. É a metrópole quem manda. E aí, para a gente compreender melhor, vem esse conceito de colonialismo ou pacto colonial. Ou seja, eu vou explorar um território. Colonialismo é exploração de algum território. Quando fala de pacto, a gente lembra a gente lembra que acha que pacto, na verdade, é um acordo. Só que nessa época não havia acordo, porque a colônia devia deveres, devia tributos, devia impostos, riquezas à metrópole. É a metrópole quem manda na colônia numa relação de exploração. A metrópole está sempre ali tirando as riquezas da colônia e tomando essas riquezas para si. Ou seja, só a metrópole pode comercializar com a colônia. E daí entra o que a gente entende de monopólio comercial. Aí eu fiz um esquema para a gente compreender. Colônia. Quem é a colônia, né? A colônia é aquela propriedade que tem metais e produtos tropicais. Ela é uma economia que complementa a metrópole. A metrópole, por si só, ela já tem muitos recursos, já tem muitas riquezas, só que a colônia ela vai enriquecer, vai inchar mais ainda. E a metrópole entra com o quê? Com esses produtos manufaturados, com esses produtos que já são mais trabalhados, certo? E, por exemplo, eu sempre uso a questão da relação entre Brasil e Portugal. Por exemplo, como eu falei anteriormente, Portugal não tem açúcar, Portugal não tem tabaco, que é o produto que faz cigarros, que eram usados nos cachimbos, nos charutos, enfim.
Mas o Brasil, por exemplo, tem, mas o Brasil não produz esses produtos manufaturados, que são produtos mais trabalhados, que passam por determinados processamentos, né? E então, como o Brasil ele só produz, só tem a matéria-prima, ele não tem condição de competir com a metrópole. E ele também consome o que a metrópole produz, ou seja, ele fornece a matéria-prima para a metrópole, mas ele também consome o que a metrópole produz, que tem muito maior valor e ajuda a enriquecer muito mais fazer com que a metrópole alcance esse superávit, ou seja, ela tem essa balança comercial favorável à sua própria economia. E quando a gente fala das colônias, a gente sabe, ou então vamos saber, que existiam colonizações. As colonizações da Inglaterra, colonização francesa, a colonização espanhola e a colonização portuguesa. E aí vem aquela pergunta que eu fiz no início da aula, né? Como seriam as Américas ou o Brasil se os europeus não tivessem chegado? Será que a Europa ela teria? Será que Europa, Inglaterra, enfim, a maioria desses países do continente europeu, eles seriam essa potência, teriam toda essa riqueza sem as riquezas do nosso território? Sem explorar, sem escravizar? Aí fica uma pergunta. Então, vamos para a Inglaterra, né, que foi um país que colonizou também terras americanas. Vamos falar das 13 colônias, né, que vão formar o que a gente conhece hoje por Estados Unidos da América, né? Que eram terras, 13 pedaços de terras que foram doados para a colonização. E as características sociais é que nessas colônias a maioria eram descendentes de ingleses, claro que haviam de outros países também, de escoceses, enfim. Mas a maioria da população era europeia, era uma população branca. E por conta disso havia uma forte segregação racial, né? Havia racismo, né? Preto de um lado, branco de outro, nativos de um lado, branco de outro. Houve pouca miscigenação por conta dessa forte segregação racial. E essas 13 colônias, elas eram divididas entre colônias do norte e entre colônias do sul, e elas tinham perfis totalmente diferentes. Essas colônias do norte, a mão de obra era uma mão de obra livre, não era uma mão de obra escravizada de africanos, eram dos próprios colonos, por exemplo, que eles se estabeleciam em pequenas propriedades familiares. O consumo era um consumo para eles mesmos, não um consumo voltado para a Inglaterra, voltado para o consumo da metrópole, Inglaterra, mas era um consumo mais interno, que eles produziam, eles mesmos consumiam. Era uma colônia que tinha uma autonomia política, que tinha uma administração própria, ela tinha mais liberdade, tinha essa menor dependência em relação à Inglaterra, não havia esse poder de manda, a metrópole manda e a colônia obedece. E era outra característica, que era uma colônia de povoamento. Ela foi justamente uma colônia de povoamento porque havia nela, nessa parte norte dessa colônia inglesa, falta de recursos naturais para serem explorados, pobreza, o clima não era muito favorável. E quem é que chegavam nessas terras, né, que era chamada Nova Inglaterra? Eram refúgio de políticos, de perseguidos políticos e de religiosos. Aí, já no sul, né, era uma colônia de exploração. Esses produtos tropicais, tabaco, arroz, algodão, principalmente o algodão, né,
ele foi produzido para atender os interesses industriais da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra ela estava se industrializando, né? Ia ser um dos motivos para que ocorresse a chamada Revolução Industrial na Inglaterra. No sul, o clima era mais favorável para o cultivo desses produtos tropicais. Né? Aí agora eu vou falar para vocês o que é o plantation. Plantation. Que são as grandes. Aí está escrito errado, mais uma vez, é plantation, está faltando N. O plantation é a produção de um determinado produto, de um produto específico, em grandes propriedades, em grandes extensões, pedaços de terra. E o consumo desses produtos, por exemplo, como eu sempre falo, tabaco, arroz, açúcar, era voltado para quem? Para o mercado externo, para serem vendidos no exterior. E como era uma demanda muito grande de trabalho, recorreu-se a quem? A mão de obra escravizada de negros africanos. E, por conta disso, como era uma colônia de exploração, tinha um maior controle estatal da Inglaterra ali para poder ter o controle e o acesso aos lucros dessa colônia. França foi uma colonização que foi mais tardia. Existiam os chamados os corsários, né? Que eram esses serviçais a serviço do Reino da França, que atacavam os navios e os territórios, eles estavam a serviço do governo, e eles tentaram, por exemplo, tomar para si o litoral do Rio de Janeiro, que eles queriam chamar de França Antártida, e no Maranhão. Porém, houve uma grande resistência dos portugueses, porque era território de Portugal. Então, foi uma tentativa fracassada deles tomarem posse, e eles, além disso, perderam territórios em vários outros lugares em que eles tentaram se estabelecer. Né? Mas aonde eles tentaram se estabelecer, a exportação de produtos também eram desses produtos tropicais que eu já citei anteriormente. Né? E a França conseguiu, por exemplo, na América do Norte, tem um lugar no Canadá chamado Quebec, a Nova França. Eles conseguiram estabelecer colônia ali, e no Mississippi também, nos EUAs. Tem também o Haiti. O Haiti foi a primeira tentativa de colonização que eles conseguiram, e eles tiveram sucesso no Haiti. E houve muito envio de mão de obra escravizada africana. Mas houve, mais tarde, uma independência. Houve uma revolta, né? Foi o primeiro país a se levantar e a conseguir independência contra a colônia. Né? Era um lugar em que havia bastante exploração de recursos, de produtos agrícolas. Tanto que essa revolução haitiana ela trouxe um pavor a todos os países europeus, porque eram quem? Eram negros, né? Escravizados, população negra se levantando contra as metrópoles. Então, havia o pavor do Haiti. Portugal, Inglaterra, França, eles ficaram apavorados com essa questão do Haiti ter declarado a sua independência. E como era a sociedade nas colônias francesas, né? Havia, sim, casamento entre nativos e franceses, né? Havia trocas culturais, e os descendentes desses nativos eles nasciam livres. Outra questão também é a Guerra dos 7 Anos, porque a França ela sempre tentava tomar territórios. Na verdade, essa Guerra dos 7 Anos foi guerras entre países europeus que disputavam por domínios em territórios americanos, né, para controlar essas áreas de territórios de exploração territorial. Mas a Inglaterra venceu
mas foi uma guerra bem pesada que a Inglaterra ficou no prejuízo, e quem foi que arcou com os custos dessa guerra? Foi as colônias inglesas, que tiveram que arcar com esses custos. Agora vamos para a Espanha. A Espanha, ela tem um dado interessante, porque há uma frase que fala que a Espanha ela foi a fome, a cruz e a espada que colonizaram a América. Estou falando aqui da América espanhola, né? A partir da chegada de Colombo, a partir de outros colonizadores como Pizarro e Cortés, né? Tem assim história bem emblemáticas por conta do modo em que eles colonizaram essas terras, né? A fome, né? A fome porque eles tinham fome de poder, tinham fome de domínio, e por conta dessa fome de poder, dessa fome de domínio, eles deixavam a população nativa, os índios, em que a gente conhece mais como sociedades incas, maias e os astecas, que foi trabalhado na primeira aula, deixavam esse povo à míngua, exploravam esse povo, subjugavam, escravizaram esses povos. A cruz, né, aí representando a religião sendo usada como um pretexto para poder colonizar, ou seja, vamos levar o catolicismo à América, a religião aí como um pano de fundo, e a espada, que foi realmente o extermínio de milhões e milhões dessas sociedades por causa do colonizador, né? O uso da espada, o uso de armas, o uso de doenças que dizimaram essas populações. Então, a América espanhola ela também foi caracterizada pela presença de muito ouro e muita prata, principalmente no que conhecemos hoje como Peru e México. Né? Como é que era essa exploração desse trabalho dos indígenas? Era um trabalho compulsório que se chamava mita e encomienda. Esse tipo de trabalho já existia na colônia. Aliás, já existia antes mesmo dos colonizadores chegarem. A mita, por exemplo, os colonos eles se aproveitaram dessa estrutura para poder se beneficiarem. A mita, o nativo ele trabalhava durante um ano para os donos de minas em troca de um salário ínfimo, em troca do que a gente chama de mixaria. E a encomienda era um trabalho compulsório em troca de proteção, em troca de educação religiosa. Né? Era um trabalho que não tinha pagamento. E o encomendeiro, que era uma pessoa, né, que estava ali representando a colônia, ele tinha que pegar o lucro desse trabalho, da exploração desse trabalho do nativo, e pagar imposto à coroa espanhola. Aí houve também, por conta da mineração, houve também a expansão de atividades agrícolas na América Espanhola, ou seja, por conta dessa presença de riqueza em forma de minérios, a presença estatal, o controle estatal era bem forte, era bem presente, né, para garantir a posse da terra aos conquistadores. A divisão política era dividida em vice-reinos, ou seja, eram áreas de produções de metais preciosos. E também as capitanias gerais, que eram essa área de produção agrícola, de área de produção complementar, que o foco mesmo era essa mineração, essa produção de metais preciosos. E como é que era a divisão social dessa sociedade espanhola? Eu coloquei por ordem do inferior
para o superior, né? Quem estava na base da pirâmide eram os escravos, né? E os nativos, os mestiços, que eram o povo oriundo da miscigenação entre os nativos indígenas e os brancos, os colonizadores. Tinham ali os crioulos, que não é crioulo quando a gente fala de etnia, de escravizados, não. Crioulo é um termo que se refere, eles são os filhos dos espanhóis. Crioulos são os filhos dos espanhóis que nasceram na América. E eles eram donos de minas, donos de fazendas. E acima deles, quem estava mandando nessa sociedade eram os chapetones, que eram esses espanhóis que vinham direto da América para ficarem alocados nessas terras espanholas. E por questão de poder, ou seja, eram espanhóis disputando o poder com os filhos dos espanhóis para ver quem é que tinha o domínio dessas terras, quem é que tinha mais posses. Eles vinham para serem administradores reais e ocuparem cargos bem elevados dentro do exército. Agora a gente vai para Portugal. Portugal, como eu já falei anteriormente, ela está aí nessa corrida por disputa por territórios, para exploração e manter as suas posses coloniais. Como é que começou essa colonização? Começou extraindo o pau-brasil, né, que é aquela madeira que libera uma substância avermelhada que serve para tingir roupas, que serve como corante, enfim, lá na Europa, e que tinha um grande valor comercial, né? Então, eles começaram, quando eles acharam o Brasil não tinha muita importância a princípio, porque eles estavam focados com o comércio de especiarias com as Índias. Então, eles começaram explorando o território, extraindo o pau-brasil. Através de quem? Não através dos colonos. Quem era a mão de obra que fazia isso eram os nativos, os indígenas, os povos que já habitavam aqui. E eles não recebiam nada. Não eram pagos para isso. Havia apenas uma troca, que se chama escambo, que era trocar por produtos de utilidades cotidianas. Por exemplo, eles trocavam pau-brasil por espelho, por faca, por pentes, enfim. E houve também a criação, por conta dessa extração de pau-brasil, de feitorias. As feitorias eram os locais de armazenamento desses produtos, para enviá-los posteriormente à metrópole. Havia uma grande diversificação desses produtos que eram explorados aqui e eram plantados, cultivados, o açúcar, o tabaco e o algodão. A mão de obra, quem é que colocava a mão, quem é que ralava nas colônias? Era a princípio, a mão de obra indígena, e depois houve uma transição para a mão de obra africana. Por quê? Com o início da plantação desses produtos, que são de grandes propriedades, em grandes proporções, eles precisavam cada vez mais de uma maior quantidade de mão de obra. E aí começou o quê? O tráfico de escravizados africanos, que também dava muito lucro, que dava muita vantagem para os colonizadores, para esses traficantes. Ou seja, essa grande necessidade de mão de obra, ela tinha que vir, principalmente africana, para dar conta da produção. Por quê que havia isso?
Por que essa grande demanda por mão de obra escrava? Porque a coroa portuguesa ela investia grandemente nessa produção de açúcar, que era uma atividade ultra lucrativa, né? E como foi que aconteceu essa exploração e ocupação do território português? Foi através das chamadas capitanias hereditárias, através das Seis Marias, que eram formas de distribuir essas terras à nobreza, a pessoas particulares e de confiança de lá da coroa portuguesa para administrar essas porções de terras e também para administrar a produção agrícola. O que foi essa capitania hereditária? Foi pegar e dividir o Brasil, na época, em 15 faixas de territoriais e dar a esses particulares, que eram os chamados donatários, né? Que eram os administradores, os representantes do rei, eles quem decidiam causas judiciais, eles quem recolhiam os impostos, por exemplo, o ouvidor. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a Rua do Ouvidor, temos a Rua da Alfândega, para a gente poder se familiarizar mais. O ouvidor era responsável por essas causas judiciais, o ouvidor-mor. O provedor-mor ele era responsável por essa administração de tributos, pelos recolhimentos de impostos. Esses capitães donatários eles eram responsáveis por fazer essa distribuição de terras, para essas terras não ficarem vazias, não ficarem produtivas, não ficarem desocupadas, né? Aí é que entra a criação dos engenhos de açúcar, né? Surge a figura dos senhores de engenho, que eram os donos dessas grandes propriedades que se sustentava pela exploração da mão de obra africana. Só que essa ideia, a princípio, das capitanias hereditárias não deu certo. Só deu certo lá em São Vicente, a capitania de São Vicente de São Paulo e a capitania de Pernambuco. E por conta desse fracasso, porque esses capitães donatários eles não conseguiam administrar, estava tudo muito dividido, o poder estava descentralizado, eles não estavam conseguindo dar conta dessa administração, eles fazem o quê? A instalação dos governos gerais para centralizar essa administração, para fazer com que essa administração ela funcionasse. Então, essas capitanias hereditárias elas fracassaram também, porque o interesse da coroa portuguesa não estava no Brasil, estava mais voltado para os produtos das Índias, da Índia, as especiarias. Tinha falta de recursos e também tinha uma grande resistência dos nativos em relação ao trabalho forçado. A gente pensa que os nativos, os escravizados africanos se sujeitavam pacificamente, não tinham reação ou ação contra essa exploração da mão de obra deles, e houve bastantes indígenas nativos guerreavam, sim, resistiam ao trabalho forçado. Então, isso dificultava muito, porque eles conheciam o território, né? Os colonos eles não tinham muita noção, eles vinham aqui também justamente para poder mapear, para poder o quão grande, até que ponto ia essa terra, né? Qual era o tamanho dessa terra em que eles tinham posse, né? E esses governos gerais eles foram criados para administrar melhor a colônia, para evitar esses tipos de rebeliões e proteger também o território de outras nações estrangeiras. Houve a criação desses engenhos, houve o interesse, né, através desses governos gerais, de combater o comércio ilegal, porque como não havia essa administração, havia muito comércio ilegal desses produtos e também de escravizados, né? Esses governos gerais também foram criados para defender os interesses dos colonos,
buscar metais preciosos, né? A partir daí surgiu a criação desses cargos, como eu falei anteriormente, administrativos, do ouvidor-mor e do provedor-mor. Agora a gente entra com a função da Igreja Católica na colonização. Ela teve uma função muito importante com a ordem dos jesuítas, que eram esses religiosos que tinham o objetivo de expandir o catolicismo nas Américas, na América do Norte, na América do Sul, na América Central. Qual era o objetivo da Igreja Católica? Catequizar os nativos, ou seja, convertê-los, ensinar a língua do colonizador, porque os nativos eles tinham a sua língua própria, a sua forma de comunicação, mas eles impuseram o aprendizado, por exemplo, da língua portuguesa falada em Portugal, impuseram os costumes europeus, né, o modo de se vestir, os nativos, por exemplo, eles quase não tinham vestuário, então a forma de se vestir, a forma de se comportar tinha que ser conforme esses costumes europeus, e a igreja também veio para dar uma aliviada nesses conflitos, porque eles, catequizando, convertendo esses nativos, eles acabavam por resolver esses conflitos de resistência dos nativos em relação aos brancos. E acabaram também, por fim, incentivando a entrada da escravidão africana, a consolidação da escravidão africana, porque havia a crença de que os africanos eles eram descendentes de Caim, eles eram um continente amaldiçoado por conta da cor, né? Ou seja, eram negros, eles eram brancos, ou seja, branco é a luz, significa Deus, significa superioridade, significa beleza, pureza, divindade. E o negro africano, ainda mais por conta das práticas religiosas deles, significava a inferioridade, a selvageria, eram seres não civilizados. Então, por conta deles serem considerados inferiores, e os índios também eram considerados inferiores, mas a Igreja Católica, de certo modo, protegia eles um pouco em relação à escravização. Mas houve um incentivo para incentivar maciçamente a escravização de africanos, com essa justificativa de que eles eram seres inferiores, portanto, naturalmente, poderiam ser escravizados sem problema algum. Né? A fé não serviria para salvá-los, mas sim a fé católica serviria para escravizá-los subjugá-los em nome de Deus. E como é que era a sociedade na colônia portuguesa? Negros, brancos e índios altamente miscigenados, a população, dessas trocas culturais, em relação à religião, em relação à alimentação, em relação à língua. Por exemplo, fala-se muito em sincretismo religioso, fala-se muito da questão da alimentação, por exemplo, o angu, né, que é uma comida afeijoada, a questão da língua, o fato da gente, por exemplo, usar algumas palavras que são de origens portuguesas, que são de origem nativas, que são de origem africanas, por exemplo, caçula, banguela, mais o quê? Cachaça, enfim. São palavras que são de origens africanas. Cuia, palavra indígena, por exemplo. Enfim, a colônia era um negócio muito lucrativo. Era a principal fonte de riqueza de Portugal e de países europeus. Isso tudo foi por conta do processo de expansão marítima, e o colono ele fazia parte desse sistema, ele não vinha para cá triste porque ia trabalhar, não. Ele vinha para cá ciente, né, de que ele estava aqui
para complementar, para fornecer riqueza para a metrópole e também obter riqueza para si. Então, gente, por aqui a gente vai encerrando a nossa aula. Deixe-me ver aqui o que eu posso mais trabalhar com vocês um momento. Bem, vamos dar continuidade? Eu vou trazer para vocês alguns trechos e algumas questões da aula 1, para a gente poder trabalhar e fixar melhor esses conteúdos. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Deixa eu abrir melhor. Vou ler para vocês, por exemplo, vou ler alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, para a gente entender como é que eles descreveram os nativos. Isso são alguns trechos da carta. A feição deles, isso é Pero Vaz de Caminha escrevendo as impressões dos colonizadores na expedição que chegou de portugueses no Brasil. A feição deles é parda, algo avermelhado, bons de rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos. Ambos traziam o lábio debaixo furado e metido nele um osso branco e realmente osso do comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Medem-nos pela parte de dentro do lábio e a parte que fica entre o lábio e os dentes é feita a roque de xadrez, ali encaixados de maneira a não prejudicar o falar, o comer e o beber. Aqui ele está se referindo, vou mostrar fotos dos nossos indígenas. Vocês estão vendo aqui? Os adereços, por exemplo, na orelha, aqui o furo nos lábios, tem aqueles índios que carregam o adereço dentro dos lábios, eles estão mais ou menos descrevendo isso aqui. Tá legal? Para a gente poder, para vocês poderem entender melhor. Continuando o trecho da carta para a gente ver como é que é interessante essa forma de descrever o outro através daquilo que eles conhecem, através de si. Todos andam rapados até por cima das orelhas. Rapados, aqui mais ou menos o meu penteado de cabelo, só que eles eram mais rapados. Aquele penteado que os índios realmente usam e fazem. Assim, mesmo de sobrancelhas e pestanas, rapadas também. Trazem todas as testas de fonte a fonte tintas de tintura preta que parece uma fita preta na largura de 2 dedos. São as pinturas que os nativos fazem. A outra descrição. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas. Traziam nas mãos arcos e flechas. Aí eu creio que esse trecho seja mais fácil de identificar como eram os indígenas. Aí, essa imagem que eu mostrei na aula passada mostra essa chegada, né, da expedição de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Aqui são as embarcações portuguesas e os nativos. Isso é uma representação, não é a realidade. E como cai no Enem, por exemplo, né? Vamos trabalhar aqui uma questão que caiu no Enem de 2013. De ponta a ponta, é tudo Praia Palma, muito chã e muito formosa.
Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. Ele está descrevendo aqui, assim que eles avistaram a terra brasileira, quando eles avistaram, né, o monte que eles denominaram Monte Pascal. Eles falam assim que de ponta a ponta é um lugar muito formoso, né? Arvoredos, não sabiam se tinha ouro, se tinha prata, se tinha metal, se tinha ferro, nem viram. Porém, é de muito bons ares. Agora, o trecho principal. Porém, o melhor fruto que dela pode se tirar, me parece que será salvar esta gente. Salvar esta gente de quê? Salvar os nativos de quê? Eles precisavam ser salvos de quê ali naquele momento? Se eles chegaram ali para explorá-los. Se eles chegaram ali, a princípio, pacificamente, mas depois houve uma dizimação. Salvar a alma antes de dizimá-los? Enfim, a carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Ou seja, havia um projeto de colonização. Quando ele fala que permite entender o projeto colonizador, o que o colonizador queria para aquela Nova Terra? Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa, transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente, realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia, ou criticar o modo de vida dos povos autóctones, ou seja, autóctones significa nativos, para evidenciar a ausência de trabalho. E aí, qual é a resposta? Vou dar aí algum tempinho para vocês pensarem. Enfim, a resposta para essa questão é a letra A. Porque ele termina a carta dizendo, né, que o melhor fruto, ou seja, o melhor resultado que pode se tirar dessa terra, que futuramente se chamará Brasil, é o quê? É salvar esta gente. Ou seja, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Assim que eles chegaram aqui, eles realizaram a primeira missa para poder consagrar esta terra a Deus, para que essa terra fosse abençoada de maneira que cumprisse os seus objetivos, de que cumprisse os seus propósitos. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão para que a gente possa trabalhar. Outra questão que cai no Enem é em relação à frase do Pablo Neruda, que fala assim, que eu já tinha citado anteriormente: a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. Vamos ler desde o início, que caiu no FUVEST.
Podemos dar conta boa e certa que, em 40 anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis, morreram injustamente mais de 12 milhões de pessoas. Bartolomé de las Casas. Ele está relatando como é que foi essa colonização, junto com outro trecho, né, da espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. Duas frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta dos espanhóis durante a conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam outra causa além da já indicada, ou seja, qual é a outra causa que vai justificar a ação violenta da ação dos espanhóis na conquista da América Espanhola? A incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais do colonizador? O conflito entre populações indígenas rivais, estimulado pelos colonizadores? A passividade completa das populações indígenas decorrentes de suas crenças religiosas? A ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas diante de novos problemas ambientais? A série de doenças trazidas pelos espanhóis, como varíola, tifo e gripe, para as quais as populações indígenas não possuíam anticorpos. Ou seja, ele está falando aqui que, assim, a história apontam causas que favoreceram o extermínio de populações indígenas. Ele está falando lá em cima, ações diabólicas dos espanhóis. A espada, a cruz e a fome. Ou seja, o uso de armas, o uso da religião, a subjugação desse povo. Eles eram explorados e viviam em péssimas condições de vida. Além desses fatores, o que foi que contribuiu para que essas populações, através dessas ações violentas dos espanhóis, também fosse dizimada? Ele quer que a gente mencione um fator que não está citado no texto. E a gente vai falar que foi a letra E. Por quê? Uma série de doenças. Por quê? Eram nativos, eles não tinham contato com ninguém, eles tinham outro estilo de vida, um estilo de vida muito mais saudável. E tendo o contato com o colonizador, eles receberam essas séries de doenças e acabaram sendo dizimados. Hoje nós estamos vivendo aí, por exemplo, a questão do coronavírus, né? O contato, né? A constatação de que essa doença tenha se originado na China, contato com os chineses, esse deslocamento, essa mobilidade que hoje os povos, as populações têm entre países, causaram o que estão causando agora, né? Do vírus sendo transmitido a nível mundial. Por conta dos contatos. Agora, imagine naquela época, o índio, o nativo, não tinha gripe, não tinha doença. As doenças que eles tinham eram doenças que não tinham essa gravidade. Então, a varíola, a gripe, esses outros tipos de doenças foram trazidos por esses colonizadores. Enfim, acho que agora não tem mais nenhuma outra questão.
Deixa eu verificar mais aqui alguma questão para a gente poder trabalhar. Não há. Já trabalhei, então, as questões que caem no Enem. Enfim, gente, vou pegar mais uma questão, mas agora eu vou ler essas questões para a gente. Não é uma questão que está aí, mas eu vou colocar depois na plataforma. São mais duas questões para a gente poder fixar melhor que eu vou ler para vocês. Sobre as relações estabelecidas, caiu na PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu não relato quando, mas eu peguei essa questão agora. Sobre as relações estabelecidas entre europeus e povos nativos do continente americano por ocasião das conquistas e colonização das terras no Novo Mundo, estão corretas as afirmativas, à exceção de, ou seja, ele está pedindo sobre essas relações entre europeus e os nativos no continente americano por conta dessas conquistas. Ele está falando que todas as afirmativas abaixo estão certas, menos uma. Vamos ver se essa afirmativa está certa. A catequese das populações nativas, fundamentada no princípio da tolerância religiosa, viabilizou o enraizamento dos valores cristãos. Vamos lá. A catequese das populações nativas, dos índios, fundamentada no princípio da tolerância religiosa, viabilizou o enraizamento dos valores cristãos? Está certo ou está errado? Está certo. Porque quando eles vieram colonizar e trouxeram os jesuítas eles vieram para resolver os conflitos entre os nativos e os brancos. E havia uma maior tolerância para com o nativo. Então, isso fez com que esses valores cristãos ficassem enraizados, entrassem na sociedade indígena. Então, está certo. A ocorrência, outra afirmativa de letra B, a ocorrência de guerras e a propagação de epidemias contribuíram de modo significativo para a drástica redução demográfica das populações nativas. Certíssimo. Guerras, epidemias, doenças contribuíram para que esses povos, tem povos e etnias que nem existem mais, que desapareceram totalmente, porque não resistiram a esse domínio dos colonizadores. Letra C, entre as imagens que os europeus construíram acerca do Novo Mundo, ou seja, acerca dessas novas terras que foram descobertas, achadas, destacavam-se as visões que resultavam a pureza dos povos nativos e a fertilidade das terras. Sim, a gente até acabou de ver numa questão do Enem. Como eles viam que os índios estavam nus, deixa eu ver aqui, entrou agora numa outra tela. Eu vou compartilhar com vocês um trecho em que, se eu não me engano, eles descrevem essa pureza dos indígenas. Olha aqui, um texto interessante
de quando eles avistaram a Terra, que eu já tinha até falado, e caiu numa questão do Enem. No dia 22 de abril, quarta-feira, topamos as aves, aqui os mesmos chamam de furabustos. Neste mesmo dia, avistamos a Terra, pois quando eles avistaram as terras brasileiras pela primeira vez. Primeiro, um grande monte muito alto e redondo, isso lá na Bahia. Depois, outras serras mais baixas da parte sul em relação ao monte e mais terra-chã, com grandes arvoredos ao monte alto. O capitão deu o nome de Monte Pascal e a terra de Vera Cruz, foi o primeiro nome do Brasil. Então, como também a gente leu na questão do Enem, que caiu. Porém, o melhor fruto que dela pode se tirar, me parece, será salvar esta gente. Eles viam que era uma terra bastante bonita, bastante formosa, longa, mas a imagem que lá foi propagada do Brasil lá fora é de que era uma terra em que os povos nativos eles eram puros, eram inocentes, porque eles andavam nus. Tem um trecho, não sei se eu coloquei esse trecho. Aqui que eles falam sobre as vergonhas. Mas eu não coloquei esse trecho da carta. É um trecho muito interessante. Eu não coloquei ele aqui, mas, enfim, é um trecho que eles falam que eles não cobriam as suas vergonhas, ou seja, não cobriam os seus seios, não cobriam as partes íntimas. E os índios eles não tinham por costume cobrir. Então, essa imagem de que essas terras eram umas terras que os povos eles eram inocentes, de que eles eram e que a terra era uma terra muito fértil, foi a imagem sim que brilhou, que se destacou lá fora. Letra D, o estabelecimento de alianças bélicas, alianças de guerra, bélicas, de armas, de conflitos, favorecidas pelas rivalidades entre povos nativos, contribuiu para a conquista europeia? Sim, e muito. Há-se um mito de que os portugueses e os espanhóis, quando chegaram nas terras americanas, eles chegaram em pouca quantidade. A quantidade de povos nativos era muito superior à quantidade dessas expedições desses homens colonizadores. Por exemplo, na colonização, que foi feita na embarcação, na primeira expedição que houve aqui no Brasil, eu ia compartilhar a tela, foram 1.200 homens apenas, diante de outros milhares e milhares e milhares de nativos que existiam aqui. Como é que 1.200 homens iam subjugar facilmente, tanto na América Portuguesa ou na América Espanhola, essa quantidade toda de nativos que tinham aqui? Claro que eles tinham armas, sim. Claro que eles tinham propagavam doenças e que isso facilitou, sim. Mas eles também buscavam estabelecer relações pacíficas com alguns povos que tinham inimigos, eles faziam alianças, então os portugueses se juntavam com determinados povos para poder se aliançar e derrotar outros povos nativos. Não sei se vocês compreenderam, ou seja, tribo A, tribo B, tem o colonizador,
A tribo A é rival da tribo B. Havia uma rixa, havia um confronto. Então, o colonizador se juntou com a tribo A para derrotar a tribo B e poder estabelecer o domínio para depois eles mesmos serem subjugados. Só uma pausa. E, por último, aliás, gente, deixa eu voltar aqui com vocês. Essa questão que eu acabei de falar para vocês em relação a essa rivalidade, isso foi algo que aconteceu, mas não foi um fator determinante. Tá? Houve, sim, uma contribuição, mas isso não foi o fator determinante para que esses povos colonizadores eles subjugassem esses povos. Tá? Então, essa letra D, que eu acabei de falar para vocês, essa questão das alianças bélicas, ela está errada. Porque esses povos, na verdade, eles não tinham poder de guerra suficiente para poder derrotar, embora em algumas ocasiões eles conseguiam sim derrotar, porque eles conheciam a mata, conheciam rotas de fuga, conheciam o território, mas isso não contribuiu para a conquista europeia de forma decisiva, tá? Está errado, estou aqui corrigindo. E a letra E, os conquistadores europeus. Então, essa alternativa que eu acabei de falar, o estabelecimento de alianças bélicas favorecidas pelas rivalidades entre povos nativos contribuiu para a conquista europeia. Está errada. E a letra E, os conquistadores europeus valeram-se de práticas de escambo, trocas de pau-brasil, de produtos por espelho, por faca, e formas de trabalho compulsório já existentes entre os povos nativos da América para consolidarem novas relações de dominação, totalmente certo. Havia, sim, essas práticas de escambo e de formas de trabalho compulsório que os europeus se aproveitavam que já existia entre os povos nativos para consolidarem as relações de dominação. Tá? Certo, gente? Então, por aqui a gente termina a nossa aula. Eu queria trabalhar mais uma questão com vocês, mas eu creio que a gente tenha passado do tempo. Se ficou alguma dúvida em relação a algum ponto da aula, ou então em relação a, enfim, que vocês entrem em contato comigo. Tá bom? Em relação à questão, qualquer coisa. Muito obrigada. Estou aqui. Prazer e até breve.